Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Neste canal você encontra tudo sobre a Palavra de Deus, palavras que edificam, palavras que libertam, palavras que curam. A presença do Senhor é indispensável nas nossas vidas, ainda mais nesses dias desafiadores em que nós estamos vivendo. Dias difíceis em que só conseguiremos vencer com a presença do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Então, se você ama a Palavra de Deus, assim como eu, se inscreve aqui no canal para você receber notificações de novos vídeos. Vamos dar início à nossa série que estamos fazendo aqui no canal, de 50 personagens que mudaram a história de toda a humanidade. Falamos aqui já de Eva, Adão, Caim, Abel e Noé. Hoje falaremos de Abraão, o pai do povo judeu. Então vem acompanhar a série comigo. Nessa fase da história de Deus, conhecemos Abrão, posteriormente renomeado pelo Senhor de Abraão, um dos mais importantes homens do Antigo Testamento. Sua primeira aparição ocorre em Gênesis capítulo 11, versículo 26, quando ele é citado como descendente da linhagem de Sem, filho de Noé. Por cerca de 100 vezes, a Bíblia se refere a Deus como o Deus de Abraão ou chama Abraão de pai. Cada referência das Escrituras diz respeito ao homem a quem Deus fez promessas da aliança independente de seu comportamento instável. Em cada uma, somos lembrados da graça de Deus para com Abraão. O lugar de Abraão na história não se deve a seus descendentes, embora tanto judeus quanto árabes o reivindiquem como pai. Tampouco vem de suas tentativas de ser um marido e pai ideal. Na verdade, ele é muito admirado por causa do chamado de Deus, da aliança com ele e de sua fé amadurecida, a qual lhe deu a coragem para obedecer, mesmo frente aos mais difíceis dos desafios. O primeiro ato de obediência do patriarca Abraão ao chamado de Deus para deixar sua parentela e junto a Sara, sua esposa, segui-lo, foi recompensado com bênçãos contínuas, porquanto Deus prosseguiu revelando seus planos a Abraão, cuja fé no início não expressava confiança plena no Senhor. Os primeiros passos de fé de Abraão são inseguros, como por exemplo quando ele decide ir ao Egito em busca de comida durante a escassez. Mas Deus, em sua graça contínua, a guiar e amadurecer seu hesitante servo, como se verá a seguir. Deus separa Abraão de seu sobrinho Ló. Deus capacita Abraão para resgatar Ló dos senhores da guerra. Deus confirma mais tarde a aliança com Abraão. Deus espera 25 anos antes de cumprir sua promessa de dar um filho a Abraão e Sara. Neste capítulo, começamos a ver o crescimento de Abraão em sua caminhada de fé. Também conseguimos entender que a fé em Deus não é garantia de uma vida sem provações. As tribulações em que Abraão enfrentou deram oportunidades para ele exercitar a sua fé. Isso pode ser percebido em algumas questões e situações com que ele teve de lidar. O plano de Sara ter um filho, a promessa feita por Deus que teria um filho com Sara, a intercessão junto ao Senhor pela vida dos justos em Sodoma, a chegada tão esperada do filho prometido Isaque, ter de mandar embora Agar, serva de Sara, e Ismael, seu filho, com ela, a ordem desafiadora de Deus para que Abraão oferecesse seu filho Isaque como sacrifício, e a morte de Sara. Guardar a fé é um fato imediato. Em algum momento, nós nos tornamos nova criatura em Cristo. Tal como o crescimento físico segue o nascimento físico, o crescimento espiritual segue o nascimento espiritual. Isso quer dizer que a nossa fé, nossa confiança em Deus é um processo de amadurecimento. Com certeza, isso foi o que aconteceu com Abraão. Ele foi obediente ao deixar sua terra, sua parentela e ir para um lugar desconhecido. Em seguida, no entanto, revelou impaciência quando deixou a direção e a provisão de Deus e foi ao Egito procurar por comida. Mais tarde, Abraão evidenciou mais uma vez sua falta de maturidade, quando deu ouvidos a outros, em especial a sua mulher,
Ele tomou a frente das coisas e não confiou na promessa de que o Senhor lhe daria um filho. Por fim, a fé que Abraão tinha resistiu aos desafios do cotidiano e sua confiança em Deus se fortaleceu tanto que ele lhe ofereceu seu filho Isaque. O autor de Hebreus descreve o último teste de fé de Abraão desta forma: Pela fé, ofereceu Abraão Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Abraão teve de aprender por conta própria como perseverar na sua fé. Hoje consideramos Abraão um modelo. Ele pode ser nosso guia e exemplo. Suas mensagens de vida nos encorajam. Mesmo que algumas vezes suas atitudes sejam pecaminosas ou, na melhor da hipótese, tola, Deus conhece seu coração e não desistirá de você. Às vezes, sua fé no Senhor pode vacilar, mas com o passar do tempo, à medida que você for experimentando mais da bondade e da graça de Deus, sua confiança crescerá. Sua fé não é garantia de uma vida sem problemas. Na verdade, o Senhor pode permitir que você passe por aflições piores do que a dos outros. O amadurecimento da sua fé o capacitará para os desafios mais difíceis que a vida lhe trouxer. Como Abraão aprendeu em primeira mão, Deus sempre mantém suas promessas. Não resolva as coisas por conta própria. Busque a vontade do Pai Celeste antes de lutar sozinho. Quando Ele revelar sua vontade, cumpra. Então esse foi mais um episódio da série de 50 personagens que mudaram a história. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, graça e paz.